Oi, crianças, tudo bem com vocês? Hoje a nossa aula é a de número 17 de matemática. Na aula 10 de matemática, aprendemos que os sólidos geométricos podem ser classificados entre políedros e não políedros, corpos redondos. Na aula de hoje, continuaremos nossos estudos relacionados a esse tema. Então, número 1, leia as informações com atenção. Entre os sólidos geométricos, alguns são chamados de políedros e outros de corpos redondos. Chamamos de políedros os sólidos geométricos que têm todas as faces planas, por isso eles não rolam. Chamamos de corpos redondos os sólidos geométricos que rolam, pois possuem partes curvas, arredondadas e não planas. Agora nós vamos assistir a um vídeo que vai nos ajudar a entender um pouco mais sobre os políedros e os corpos redondos. Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Espero que estejam animados, pois no vídeo de hoje vamos aprender sobre os sólidos geométricos, um assunto bem importante que estudamos dentro do campo da geometria. Antes de tudo, é importante termos claro em mente a diferença entre os sólidos geométricos e as figuras planas. Os sólidos geométricos são objetos tridimensionais, que possuem largura, comprimento e altura, ou seja, apresentam volume e 3 dimensões. Já as figuras planas apresentam apenas 2 dimensões e não possuem volume. Por exemplo, uma pirâmide pode ser classificada como um sólido geométrico, enquanto que um triângulo como uma figura plana. Entendeu? Então responda a pergunta a seguir e faça o teste. Qual destas duas imagens representa um sólido geométrico? Se você escolheu o cubo, está de parabéns, a sua resposta está correta. Certo, seguindo adiante, é possível classificarmos os sólidos geométricos em poliedros ou corpos redondos. Os poliedros apresentam todas as faces planas, como por exemplo o cubo, o paralelepípedo e as pirâmides. Já os corpos redondos devem apresentar ao menos uma superfície curva, e é um objeto que, dependendo da forma como estiver posicionado, pode rolar. Como exemplos de corpos redondos, podemos citar a esfera, o cilindro e também o cone. Se observarmos bem ao nosso redor, podemos perceber que vários objetos em nosso cotidiano podem ser considerados sólidos geométricos. As caixas podem ter formato de um cubo ou de um paralelepípedo, e a bola de futebol nada mais é do que uma esfera. Quando você terminar de assistir esse vídeo, tente encontrar no ambiente em que você está outros objetos que se assemelhem a sólidos geométricos e depois me conta aqui nos comentários se você encontrou. Combinado? Então, crianças, conseguiram entender melhor o que são os políedros e os corpos redondos? Então, a pirâmide, o cubo e o paralelepípedo, políedros, esfera, cone, cilindro, corpos redondos. Então, aqui na imagem, a gente tem algumas figuras de sólidos geométricos. Por exemplo, esta caixa, a bola, cubo e o cilindro. Então, vocês vão escrever aqui o nome de cada um desses objetos e colocar para a professora se rola ou se não rola. Bom? Número 3. Procure em sua casa 3 objetos em que lembre uma esfera, outro represente um cilindro e outro que dê a ideia de um cone. Depois faça o desenho desses objetos. Então, aqui você vai fazer o desenho e identificar para a professora se foi uma esfera, um cilindro ou um cone. Bom? Número 4. Francisco anota a quantidade de revistas vendidas em sua banca todo mês. Veja abaixo a quantidade de revistas que ele vendeu no segundo semestre do ano passado.
Em julho, ele vendeu 183. Em agosto, 200. Em setembro, 98. Em outubro, 235. Em novembro, 79. Em dezembro, 146. Letra A. Em quais meses Francisco vendeu menos revistas que em dezembro? Então, vocês vão olhar aqui. Em dezembro, ele vendeu 146. Então, nós vamos procurar os números que são menores, bem antes de 146. Então, a gente tem setembro e novembro que ele vendeu menos. Letra B. Quantas revistas ao todo ele vendeu em agosto e em setembro? Então, nós vamos olhar aqui. O mês de agosto, ele vendeu 200. E o mês de setembro, ele vendeu 198. Então, vocês têm que fazer uma continha de adição. Bom? Letra C. Em qual mês ele vendeu mais revistas? Qual mês foi o maior número de todos? Então, a gente tem aqui em outubro, 235. Número 5. Volte à atividade anterior, copie os números organizando-os em dois grupos. O grupo de números pares e o grupo de números ímpares. Então, aqui a gente tem os números. Lembrando que os números pares ou ímpares são definidos pela casinha da unidade, que é o último número que ocupa. Bom, então vocês vão observar estes números aqui e vão escrevê-los aqui. Se são pares, nesta parte, se são ímpares, nesta parte. Bom, qualquer dúvida é só perguntar para a professora. Um beijo e um abraço.